Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aos irmãos que nos acompanham também de forma habitual, seja bem-vindo neste lugar. Nesta tarde, nós estamos reunidos para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Quero desde já agradecer a presença da igreja dentro das condições possíveis, por conta deste horário. Quero agradecer aos jovens e adolescentes desta igreja pela presença. Eu posso até imaginar que estamos com pequena falta, né? Então temos quase todos os jovens e adolescentes presentes neste culto. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Amém, queridos? Amados irmãos, nós queremos lhe convidar primeiro a tomar posse da sua Bíblia, depois para se colocar de pé. Para aqueles que estavam aqui na semana passada, nós ministramos aqui uma mensagem com o tema Jargões Assassinos. E hoje nós vamos dar continuidade a essa mensagem. Aleluia. Enquanto os irmãos estão com as suas Bíblias nas mãos, abram, por favor, no livro de Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 4, verso de número 8. Glória a Jesus. Aos que não puderam acompanhar a mensagem na semana passada, nós estaremos aqui fazendo algumas lembranças do que foi dito e depois continuaremos com a mensagem de hoje. Se você já encontrou Colossenses 2:4, diga amém. Amém. Colossenses, antes de Tessalonicenses. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 4, versículo de número 8, Novo Testamento. Todos encontraram? Quem não encontrou ainda, pede ajuda ao vizinho, para que possa encontrar. Amém? Glória a Jesus. Importante que em um culto de doutrina, todos os cultos é importante que você faça o acompanhamento daquilo que é lido. Mas num culto de doutrina eu acho que isso é essencial, para que você possa entender melhor o assunto que vamos tratar. Colossenses 2:4 eu leio: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Eu quero ler novamente o 4 e o 8. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Olhe comigo, Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está a tua palavra, Senhor. Nós fizemos menção dela. Ajuda-nos, ó Deus, a transmiti-la com verdade. Não apenas repetir textos, mas transmitir com a verdade que a tua palavra exige de nós. Senhor, dai-nos sabedoria para quebrar grilhões, derrubar muralhas, derrubar, Senhor, alicerces fraudulentos, colunas que foram levantadas em outros fundamentos que não o fundamento de Cristo. E no nome de Jesus, Senhor, se tu nos der vitória esta tarde, toda a glória será dada ao teu nome. Ó Deus, conduz os meus lábios com palavras sábias e me dá, Senhor, ouvidos atento, porque é tempo do fim. Ó Senhor, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você se assenta glorificando a Deus. Queridos irmãos, semana passada nós falamos aqui a respeito destes jargões assassinos.
E nós procuramos explicar primeiro o que são jargões e por que eles se tornam assassinos. Então, jargões são aquelas palavras, aquelas frases que elas são montadas fora de contextos e elas são aplicadas para contextos amplos, gerais. E em tudo você aplica aquela frase, como se aquilo servisse para tudo. E é um jargão, é um dito popular, é algo que é dito sem se observar, primeiramente, os critérios que levaram à construção daquele jargão. E eles são assassinos porque eles matam. Eles matam a fé genuína. Eles matam a verdade de Deus. E eles matam crentes. Como identificá-los? Foi outra coisa que falamos aqui na mensagem anterior. Você identifica quando você coloca o jargão dentro do contexto ou da cosmovisão cristã. E aí você percebe que mesmo ele às vezes sendo frases bíblicas, eles não se aplicam à cosmovisão cristã. Por exemplo, falamos a semana passada aqui, falamos sobre a questão da tentação de Cristo. Ora, Satanás disse, lança-te daqui embaixo. Era um texto, nós frisamos aqui qual era o texto. Era Salmo 91, versículo de número 11. Mas nós mostramos que aquilo era apenas um jargão. Era uma repetição de um texto, mas não era a verdade de Deus que deveria ser transmitida através deste texto. Então, o jargão, ele pode ser identificado quando você, ao observá-lo, ao ouvi-lo, você primeiro pensa no que Deus disse de verdade a respeito daquele assunto. O que as Escrituras têm para nos falar sobre aquele assunto. E Jesus responde bem a Satanás, mesmo ele usando um texto bíblico. E ele responde, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, a voz de Jesus, repetindo o texto das Escrituras, é a verdade de Deus. Entretanto, o texto na boca de Satanás não é a verdade de Deus. Então, o jargão assassino, ele é aquele texto, ou aquela palavra, ou aquela frase, que na verdade, quando você observa através da cosmovisão cristã, através da sua fé em Cristo, da verdadeira fé, eles não estão de acordo com a palavra de Deus. O que eles matam? Nós já dizemos aqui, eles matam a fé genuína, eles matam a verdade e eles matam crentes. Quem os usa? Tudo isso nós falamos na semana passada. Dois tipos de pessoas usam. Alguém que facilmente é enganado por palavras persuasivas, como disse Paulo. Alguém que facilmente se deixa levar pela impressão das palavras, das frases de efeito. Estas pessoas usam, elas repetem. E os seus propagadores. Os propagadores já não são leigos, eles sabem muito bem a quem querem enganar. Por exemplo, quando Satanás falou as frases a Cristo, ele queria enganar a Cristo, mas não encontrou do outro lado alguém fácil de ser enganado. Encontrou o Senhor, o dono da palavra, a própria palavra encarnada e o verbo encarnado. Logo, Satanás perdeu no jogo de palavras persuasivas. Então, normalmente quem usa é aquele que repete. Eu, sem ofensa nenhuma a quem faz o uso dos jargões, é o papagaio, não é? O papagaio não sabe por que está falando, ele só fala. Ele só repete aquilo que ouviu. E o outro lado é aquele que ensinou o papagaio a falar, que tem um objetivo, que tem uma ideia formada, que tem algo por trás de ensinar tal coisa. E nós precisamos estar atentos a esses jargões. O motivo dessa segunda mensagem
eu estava meditando e um irmão passou uma mensagem para mim, após ter ouvido, através das redes sociais, que eu tinha prometido a ele explicar acerca de um outro jargão que nós vamos tratar aqui hoje. E por conta disso, Deus me fez lembrar de algumas coisas interessantes e que eu gostaria de tratar esta tarde com os irmãos, tanto os presentes como aqueles que irão nos ouvir pelas redes sociais ou que ouvirão este vídeo futuramente. A primeira coisa que eu gostaria de tratar aqui é: Deus falou comigo. Queridos, a primeira coisa que eu quero que você entenda é: eu creio que Deus falou, eu creio que Deus fala, e eu creio que Deus vai continuar falando no futuro. Eu creio que Deus falou comigo também, creio que Deus pode falar com você também, e creio que Deus falará com os nossos filhos e os nossos netos, porque essa é a verdade da palavra de Deus. Então eu não tenho nenhuma dúvida que Deus fala, e nem tenho dúvida que Deus falou com alguém. Mas o que eu quero tratar aqui é quando as pessoas assumem esta posição de que Deus falou comigo para não mais obedecer a ninguém. Nós temos visto isso muito nas nossas comunidades, nas nossas congregações, nas nossas igrejas. O pastor está ensinando todos os dias, doutrinando algo, e alguém está sempre se rebelando. E por que ele se rebela? Deus falou comigo que não é para eu fazer isso. O perigo deste jargão é que nós vamos criando, primeiro, heresias, e depois vamos nos tornando soberbos, achando que porque Deus falou algo comigo, Deus não fala com mais ninguém. Já percebeu isso? Que todo mundo que gosta de dizer que Deus falou com ele, não acredita de verdade que Deus falou com o outro? Às vezes nós chegamos aqui para falar algo da parte de Deus, transmitir uma mensagem da parte de Deus, e o outro que está ouvindo: Deus não falou comigo isso. E ele se torna soberbo. Só ele que tem a verdade de Deus. Se nós apresentamos uma correção, se nós apresentamos algo para melhorar o andamento dos trabalhos, Deus não falou isso comigo. Querido, olha só, tem uma maneira melhor da gente fazer esse trabalho aqui na igreja. O evangelismo a gente pode fazer de uma outra forma. Nós podemos trabalhar com o jovem de tal forma. Deus falou comigo que era para fazer desse jeito. E ele não mais entende que outros também podem estar na direção de Deus, e se torna uma pessoa soberba. Queridos, este é um grande perigo de nós que somos pentecostais. Eu sou pentecostal, acredito no poder de Deus presente na igreja, mas é um grande perigo, porque quando Deus fala comigo, eu sou maior do que todos os meus irmãos. Soberba. E eu quero lhe lembrar que a soberba precede a ruína. Amados, duas coisas nós precisamos destruir hoje aqui. Primeiro, a dúvida de que Deus fala com o outro, só fala comigo. Segundo, nós precisamos destruir esta ideia que foi construída dentro dos pentecostais, de que com quem Deus fala é porque aquela pessoa de verdade é de Deus. Eu vou provar nas Escrituras que está errado. Eu vou provar na Bíblia que você está errado. Não é porque Deus falou com alguém que ele se torna mais santo que os demais. Santidade é comportamento, não é o fato de Deus falar com alguém. Depois,
o fato de Deus usar a mim para falar com alguém também não me faz melhor do que aquele outro que só ouviu. Tudo isso são comportamentos soberbos de quem nunca entendeu o Deus que serve. E eu disse que eu ia provar que nem sempre Deus fala com o santo. Nem sempre Deus fala com o que está andando corretamente. E eu vou provar isso nas Escrituras. Na minha Bíblia, não há um texto que diga que Deus falou com Abel. Mas tem que Deus falou com Caim. Duvida? Gênesis capítulo de número 4, verso de número 6 e 7. E o Senhor disse a Caim. Deus está conversando com um homem que o seu coração está irado, apodrecido, sentindo vontade de fazer o mal. O fato de Deus falar com alguém não significa que Deus está aprovando o seu comportamento. É verdade. Mas infelizmente, e eu tenho visto isso muito, irmãos, eu tenho me preocupado muito, porque Deus batizou com o Espírito Santo, irmão Paulo, e ele fala em línguas estranhas, e ele está com a vida cheia de pecado, mas quando ele vem para a igreja ele é renovado. Então ele imagina que Deus está aprovando o seu comportamento. Te prepara, porque quando tu te encontrares com o teu Deus, tu vai ouvir: afastai-vos de mim, não vos conheço. Mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. Ei, dons espirituais, milagres e maravilhas não são atestados de vida eterna. Ter atestado de vida eterna é ter comportamento pelo qual o seu nome possa estar escrito no livro da vida. E o Senhor disse a Caim: porque te iraste e porque descaiu o teu semblante. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz. Deus está conversando com o futuro assassino do seu irmão. Cuidado. Cuidado, porque Deus pode estar falando com o futuro assassino do seu irmão. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele você deve dominar. Mas Deus falou com Caim. Deus falou comigo. O problema é que a gente só ouve Deus falar conosco, na atualidade, quando é coisa para o bem nosso ou para o mal do outro. Quando é uma correção para nós, Deus não falou não. Porque quando Deus falou comigo, então perceba, Caim sai dali, depois de Deus ter falado com ele, e assassina o seu irmão. Cuidado com as pessoas que tudo que falam é porque elas querem produzir duas coisas nos seus ouvintes. E eu volto para Paulo: palavras persuasivas, querendo fazer você presa dele. Cuidado com as pessoas que tudo que vão conversar com você: Deus falou comigo que não era para você fazer mais isso. Deus falou comigo que não era mais para você fazer isso. Elas estão querendo fazer você apenas de presa. Às vezes Deus não falou foi nada. Ela observou o seu comportamento e agora está dizendo, cito autoridade sobre a sua vida, dizendo, foi Deus quem falou. Cuidado com estas pessoas que querem transformar a verdade de Deus para fazer
fazer de você sua escrava, sua presa. E a certeza que você tem de que é Deus falando é que aquela pessoa disse: Deus falou comigo. Note, nós estamos aqui tratando de um jargão. Deus fala sim, é uma verdade, mas tornou-se um jargão. E as pessoas, para autenticar as suas falas, Deus falou comigo. Mas eu quero lembrar a você um outro personagem para provar que Deus fala também com quem não está com a sua vida em santidade. Um bom exemplo aqui: Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo de número 1 diz assim: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sonho. Seu sono. 28. Mas há um Deus no céu, já é a resposta de Daniel, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber. Olha a resposta de Daniel. Ele fez saber ao rei, ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Falou com quem? Com Nabucodonosor. Quem está dizendo que foi Deus que falou com Nabucodonosor não foi o pastor da igreja de vocês. Vocês podiam duvidar de mim. Quem está dizendo é Daniel. Que quem recebeu a revelação foi Nabucodonosor. Deus falou com quem? Com Nabucodonosor. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E aí Daniel começa a descrever e desvendar os segredos dos sonhos. Mas Daniel disse que Deus revelou a quem? Ao rei Nabucodonosor. De novo, o fato de que Deus fala com alguém não é atestado de que Deus está aprovando o comportamento dele. Sabe o que Nabucodonosor faz depois disso? Uma estátua. E coloca as pessoas para adorarem a estátua. E eu querendo aqui fazer uma elucubração. Sabe por que Nabucodonosor começou a fazer estas coisas? Porque Deus falou através de Daniel com Nabucodonosor: tu és rei dos reis, e não há nada nesta terra que não esteja debaixo dos teus pés. Nabucodonosor se encheu de soberba, construiu uma estátua e declarou: vocês precisam me adorar. Quantas pessoas hoje estão construindo altares para serem adorados só porque um dia Deus falou com eles? É verdade, aleluia. E você fica desesperado para ir ouvir, para ir cultuar na igreja dele. Só por quê? Porque Deus falou com eles. E você transforma o ato de ir ao culto em um ato de idolatria. Por quê? Porque Deus falou com ele. Nabucodonosor é o retrato desta modernidade, é o retrato deste cristianismo em que cada dia que passa, os autores, aqueles que estão aí nas mídias sociais, que se transformaram grandes pregadores midiáticos, eles são o mesmo retrato de Nabucodonosor. Deus falou com eles, não duvido. Foi possível? É possível. E o que é que eles fazem? Com isto que Deus falou com eles, transformam isso em uma atitude soberba que gera nas pessoas aprisionamento, cativeiro e idolatria. Tem muita gente que Deus falou que tem comportamento de Nabucodonosor. É difícil, né, irmão? Estas mensagens, porque ela mexe com essa estrutura que está estabelecida.
Essas mensagens são difíceis de serem administradas. Tem que ser um pouquinho mesmo, porque eu sei que são mensagens pesadas, mas elas são verdades de Deus. Muita gente, porque Deus tem falado, Deus tem usado em curas, Deus tem feito milagres e prodígios, tem se tornado Nabucodonosor. Aleluia. Cuidado com este jargão. Deus falou comigo, para que você não se torne soberbo. E eu preciso falar, porque está na moda. Esses dias, daqui para alguns dias, segundo a profecia, dizem que Deus falou que no dia 31 de março, não é 31 de março? 30, não tem 31 de março não, né? Já estou contando uma pegadinha aqui. Olha só, no dia 30 de março, alguém já profetizou, e Deus falou com ele. Mas daqui a pouco, depois do dia 30 de março, nós vamos ver pessoas que acreditaram naufragando na fé. E quem não acreditou e não acreditava, blasfemando do Evangelho. Sabe por quê? Porque alguém se ousou a falar coisas que não viu. Coisas que Deus não falou. Mas como um dia Deus falou com ele, ele se acha na autoridade de tudo dizer que Deus falou. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de perigo. Creiam aqui os irmãos da nossa congregação. Eu não falo estas coisas como que falando para esta igreja, como se essa igreja se comportasse assim. Eu falo como regra geral. Na maioria das comunidades cristãs, estas pragas e esses jargões têm se proliferado, e a gente vive daqui para ali ouvindo as mesmas coisas, as mesmas mensagens. E quando você vai analisar segundo as Escrituras, segundo o conhecimento que Deus nos dá através da sua palavra, nós vamos notar que são apenas jargões. E que a maioria dos que falam apenas querem aprisionar os ouvintes, como bem disse Paulo. E o segundo jargão, que esta tarde eu gostaria de falar, e ele é, digamos assim, o fundamento para que esta mensagem acontecesse, a parte 2. Maldito o homem que confia no homem. Queridos irmãos, quando você ouve isso, a primeira coisa que você pensa aí, quando você está sentado, é: eu não posso confiar um segredo a tal pessoa, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Ou então, quando você ouve maldito o homem que confia no homem, aí você pensa assim: não, está falando sabe de quê? Lembra aquele pastor? Não, você lembra que ele pregou? Mas eu não acredito nele não, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Eu vou falar com o peso que essa situação merece. Por favor, guarde o seu coração para que você não se ofenda. O diabo tem enchido as igrejas de mentiras, usando a Bíblia. Porque quando você vai ler o texto, abra por favor a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 5. Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 5. Enquanto você procura, aquele crente habilidoso, ele vai deixar a sua Bíblia aberta no livro de Isaías, capítulo de número 31, versículo 1 e 3. Jeremias 17, 5, a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Do que é que Jeremias está falando? Está falando de confiança, por exemplo. Eu não vou dar a chave da igreja a Paulo, porque maldito o homem, só um exemplo, viu Paulo? Maldito o homem que confia no homem. Não é isso que Jeremias está dizendo. Eu não vou deixar o irmão Samuel com a chave da igreja,
Porque maldito o homem que confia no homem. Está repreendido no nome do Senhor Jesus todo espírito de desconfiança daqueles que Deus elegeu para julgar a terra. Aleluia. Glória a Deus. Nós fomos eleitos com destino. Aleluia. Então, do que é que Jeremias está falando, por favor? Jeremias está falando de um Israel que deixa de confiar no socorro do Senhor para ir buscar salvação no Egito. Veja que não tem nada a ver com a confiança no irmão, com a confiança de contar um segredo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um Israel que deixa de confiar no Senhor para confiar no Egito. Israel estava sofrendo, ia ser cativo dos caldeus. E sabe o que é que Israel faz? Vamos correr lá no Egito, porque eles têm carros, eles têm cavaleiros, e eles podem nos dar a vitória sobre os caldeus. Sabe qual é o erro de Israel? É que eles não entendem que quem estava com os caldeus é o Deus dos céus. Aleluia. Glória. E eles vão buscar socorro no Egito. Quer que eu prove? Isaías, capítulo de número 31. Meus irmãos, me perdoem. Capítulo de número 3. 3? 31, queridos. Isaías 31, versículo 1 e versículo de número 3. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros. Você lembra do Salmo 20, versículo de número 6, 7 e 8? Lembre aí, por favor. E se estribam em cavalos. Davi vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos. Aí Isaías está profetizando: ai dos que descem ao Egito buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Porque os egípcios são homens e não Deus. Observou? Aqui confiança é trocar confiar em Deus por confiar no braço do homem. Confiar na força do homem. Lembra Jeremias? Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. O braço aqui tem um sentido de luta, de peleja, de força. Aí Deus está repreendendo Israel e diz assim: porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito, e quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Ele está dizendo para mim e para você: o jargão não deve ser aplicado para você não confiar ao seu pastor um problema, nem ao seu amigo algo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nem tampouco que você não pode emprestar a alguém, porque você se emprestar, maldito o homem que confia no homem. Ou então porque a esposa confiou no marido e ele não é um adúltero, ou o esposo que confiou na esposa e ela não é uma adúltera. Não é disso, né? Essa confiança você deve ter, porque é uma observação do dia a dia. Aqui está falando de uma confiança de quem abandona Deus, pensando que os governantes, pensando que a máscara, pensando que outras coisas podem lhe fazer salvar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns empurram e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. E só para confirmar para você que é disso que Jeremias está falando, Jeremias 37, 7.
Assim diz o Senhor Deus de Israel: assim direis ao rei Judá, que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito, e voltarão os caldeus, e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão no fogo. Sabe o que Jeremias está dizendo? Viu o que eu disse a vocês? Que é maldito o homem que confia no homem. Vocês confiaram no Egito, a destruição virá da mesma forma. Agora, se você confiar no Senhor, se você buscar nele, se você se arrepender dos seus maus caminhos, ele ouvirá do céu. Oh, glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Agora vamos ver o que a Bíblia diz, se nós podemos ou não confiar nos nossos irmãos. E você vai considerar esse jargão maldito a partir de hoje. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 16. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Paulo está escrevendo a carta para uma das igrejas mais problemáticas, cheia de conturbações, cheia de problemas, cheia de pecadores, vamos dizer logo assim, cheia de pessoas cheias de defeito. E Paulo está dizendo: regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Você está entendendo isso aqui? É a palavra de Deus aplicada da forma certa. É possível confiar, sim. O problema nosso é que nós generalizamos. Nós ficamos, não sei, irmãos, eu acho que são estas palavras sutis, estas palavrinhas que parecem que são inofensivas e vão entrando na igreja e correndo a fé verdadeira. E agora a gente não confia nos nossos irmãos. Eu quero falar. Sabe por que antes você chegava na igreja e você orava em voz alta? É porque você confiava que o irmão que estava do seu lado, ele ia orar por você também. E quando você contasse o seu problema a Jesus de joelhos, o seu irmão ia dizer: oh Deus, ajuda o teu servo, porque eu também preciso da mesma ajuda. Aleluia. Hoje não, a gente ora cochichando. Eu digo por mim mesmo, a gente ora com medo do irmão ouvir o que é que a gente está pedindo, principalmente quando é para nós, né? Quando é para falar do irmão, aí a gente ora alto, não é verdade? Mas para falar dos nossos problemas, a gente só quer orar escondido no nosso quarto. Eita glória! Porque a gente tem medo que as pessoas saiam por aí espalhando que lá na sua casa tem um filho que ainda é usuário de droga. Oh, meu irmão, eu preciso lhe dizer uma coisa: quando esse jargão maldito ainda não tinha entrado no meio da igreja, maldito o homem que confia no homem, as irmãs do círculo de oração colocavam lá e escreviam no caderno qual era o pedido, por quem era, nome, endereço, onde estava fazendo mal, onde estava errando, se era o casamento, se era na vida, se era no trabalho. As irmãs escreviam, oravam pelo caderno e oravam em voz alta, porque eu confio em um povo justo que ora e que Deus ouve. Aleluia. Aí entra um demônio, só pode ser maldito o homem que confia no homem. E Paulo: regozijo-me que em tudo posso confiar em vós. Mas Paulo, é esse povo que estava brigando por causa de Apolo, por causa de tu mesmo. Oh Paulo, é nesse povo aí que tinha um rapaz lá que ele praticava incesto, ele praticava sexo com a sua própria madrasta. Ei, isso não é para se falar nem entre os gentios. E Paulo: em tudo eu confio na igreja do Deus vivo, num povo comprado e remido pelo Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro. Agora eu quero falar em uma outra perspectiva. Maldito o homem que confia no homem. Eu não sei como foi que você entendeu isso, mas imagina Deus achando
isso dos homens? Você não entendeu? Vou explicar. Se nós achamos que nós somos malditos por confiar em Paulo, imagina se Deus deveria confiar em Paulo. Está entendendo? Se nós achamos maldito o homem que confia no homem, nesse sentido de confiança, imagina Deus em relação a mim. Mas o que é que Deus fala em relação ao homem? Ô irmão, presta atenção nisso aqui. Deus entregou a nós um projeto que precisava confiar. Pregar o Evangelho com verdade. Deus falando dos homens. Eu destaquei alguns, são poucos. Não dá para destacar todos. João Batista, Mateus 3,3. Olha o projeto que Deus confiou nas mãos de João Batista. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aleluia. Ei, me perdoe, mas a Bíblia não diz maldito o homem que confia no homem, porque Deus confia em você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí Deus escolhe João Batista para preparar o caminho do Senhor. Não é qualquer caminho. Não é uma história qualquer que ele vai preparar e contar para quando Jesus chegar, está tudo certo. Não, ele vai preparar o caminho pelo qual o Senhor vai caminhar. Qual é o caminho, pastor? Arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado o reino de Deus. Aleluia. Endireitar as suas veredas. Mas tem um personagem, se eu fiz questão. É só para você entender a intensidade do quanto Deus confia no homem. Primeiro, ele não mandou os anjos pregarem o Evangelho. Ele mandou os homens. E eu estou dando aqui o exemplo de João Batista para preparar o caminho. Se Deus não confiasse nos homens, mandaria os anjos, né? Porque já sabia que a gente ia corromper em algum lugar. Mas ele sabe, quando ele escolheu Paulo, ele disse: eu tenho preparado. É um vaso escolhido. Eu sei, eu confio a Ele as minhas revelações, a minha verdade, porque eu sei o quanto Ele vai padecer por conta do meu nome. Deus confia em você. Glória. E Jó? Misericórdia. Deus confia tanto em Jó que Deus faz assim. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. 1:8. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aleluia. Glória. Quem inventou essa palavra, esse jargão, para querer incutir na mente das pessoas que é maldito aquele que confia no homem, errou 2 vezes. Errou porque não é isso que a Bíblia diz, e errou porque não é isso que Deus pensa de nós. Aleluia. Aí você sabe o que é que acontece na história de Jó? Você lembra, né? Mas tu fala isso dele porque tu deu riquezas. Mas tu fala disso dele porque tu deu a ele saúde. Aí Deus faz assim: vai lá. É muita confiança, hein? Oh, glória a Jesus. Aleluia. É muita confiança. Imagina quem sou eu para duvidar de Jó, para não confiar em Jó. Você lembra os amigos de Jó? Eles confiavam em Jó. Quando Jó caiu, quando Jó teve os problemas, eles deixaram de confiar. Oh, meu irmão, entenda uma coisa: enquanto os homens se decepcionam com você, Deus continua confiando, e Ele entregou algo na sua vida. Maldito o homem que confia no
homem. Aí Deus diz assim: então vai lá, tira tudo dele, mas deixa ele vivo. Aleluia. Deus tem um projeto, entregou na sua mão, e Ele confia que você vai levar até o fim. Glória. Oh, glória a Jesus. Aí Satanás vai lá. Vocês sabem o que acontece, eu não vou dar os detalhes. Tudo de ruim acontece na vida de Jó, e é uma notícia ruim atrás da outra. Aí Satanás disse: agora vai. Aí Jó se ajoelha, ele rasga a sua roupa, raspa a cabeça, coloca cinza, e ele diz assim: Satanás, agora ele vai blasfemar, é agora. Aí Satanás fica decepcionado, e Deus continua confiando no homem. Aleluia. O que é que Jó diz? Nu eu vim ao mundo, e nu retornarei. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Aí Satanás se decepcionou, lá, toca na saúde dele. Ele vai, toca lá. Ei, Deus confia em você. Não decepcione. Aleluia. Aí ele fica doente. Eu estou correndo, ainda tem mais um tópico aqui pra gente. Ele fica doente, mal. A mulher diz logo: ah, meu irmão, eu acho que é a coisa mais difícil para Jó suportar, porque uma companheira, irmãos, eu sei que tem muitas pregações aí que eles preferem esculhambar a mulher de Jó. Eu prefiro ainda dizer: que mulher maravilhosa. E digo por quê. Se fosse você tinha abandonado Jó. Mas ela estava ali com ele. Ela também perdeu 10 filhos. E agora está vendo Jó padecer. O coração da mulher de Jó está dizendo o seguinte: Jó, morre logo, Jó. Tu está sofrendo demais. Porque ela tinha amor por Jó. E ela estava compadecida do sofrimento de Jó. Mas Jó continua íntegro, homem de confiança do Deus dos exércitos. Falas como uma louca. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Aleluia. Homem de confiança em Deus. Vai lá. Oh, Senhor, me guarda. Vai lá. Toca nele. Ele merece confiança. Aleluia. Queridos irmãos, vivemos um tempo de difíceis contextos em que os homens procuram introduzir palavras persuasivas, distorções, mas elas são muito melhor de absorver do que uma mensagem como essa. É mais fácil você aceitar o que estão dizendo por aí, tipo: Deus falou comigo, maldito o homem que confia no homem, do que ouvir Deus confiou o projeto de salvação do seu bairro, da sua família, daqueles que estão próximos a você. Ele confiou na sua mão, ele confiou em você, ele depositou em você a verdade para que você propagasse a verdade. Não é contando história da carochinha que você vai ganhar os seus filhos, não é contando história da carochinha de que Deus vai abençoar, que Deus vai ricar, que você vai ganhar os seus filhos. Você vai ganhar a sua família, você vai ganhar os seus vizinhos, quando você começar a pregar a eles a verdade de Deus. Incorruptível, aquela que Deus confiou a nós, homens. Você já observou que Deus nunca chamou nenhum animal para pregar o Evangelho? Nunca. Aquela história do jumento ali é uma ocasião, porque o profeta não estava entendendo o que Deus estava falando com ele. Vou botar o jumento para falar, para ver se ele entende. Porque ele era profeta. Lembra do Deus falou comigo?
Lembra da soberba? Ei, queridos, é tempo de confiar naqueles que Deus escolheu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Terceiro, porque ele vai ser, e último, porque ele será uma mensagem introdutória para o que o Senhor me deu para trazer para esta igreja. Mateus capítulo 7, versículo de número 1. Vai ser bem rapidinho. Todo mundo sabe de qual. Está escrito assim: não julgueis, para que não sejam julgados. E isso se tornou um jargão. Não julgueis. E quando você vai falar com alguém que está andando com um comportamento equivocado, ele diz: não julgueis. E quando você vai falar com alguém que só anda errando, não julgueis. Quando você vai falar com alguém que é daquele tipo repetitivo, ele sempre cai no mesmo erro, aí ele gosta de dizer outra coisa além de não julgueis. Ele diz: não julgueis. Olhe para a sua vida. Quem é você? Você faz isso, você faz aquilo, não é assim? Porque ele aprendeu um jargão do inferno. E eu digo que do inferno, não é porque não está escrito, é porque estão usando com o mesmo propósito que Satanás usou: mentir e enganar. Usa a palavra de Deus para mentir e enganar. Vamos dar continuidade à leitura do texto? Não julgueis, para que não sejais julgados. Aí todo mundo para aí, e eu não tenho tempo para ler o capítulo todo. Então você vai pular para o versículo de número 5. É o mesmo contexto, falando da mesma coisa. Hipócrita. Jesus está falando para ele quem julga, não é verdade? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então vereis claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O erro não estava em apontar o erro do outro, nem julgar que o outro está no cisco. O erro está, é melhor que você tire a trave do seu olho, para que você veja melhor o erro do teu irmão. Então é um julgamento. E o julgamento é o seguinte: comece por você. Porque estão usando não julgueis de uma maneira tão leviana, que ele funciona assim na prática. Na prática, funciona assim. Não é a palavra de Deus, é como se está usando, como Satanás introduziu na mente dos crentes. Estão usando assim: eu cuido da minha vida e dos meus pecados, e você cuida dos seus. Jesus não ensinou isso. Ou então, eu não vou mexer no argueiro do irmão. Vou usar nosso irmão que é meu amigo, nosso irmão Júnior. Eu não vou mexer no argueiro do irmão Júnior, porque eu não quero mover uma palha com a trave que está no meu olho. É o comodismo com o pecado. Me acomodei. Deixa Júnior com os dele e eu fico com a minha trave. Porque se eu for mexer no argueiro dele, eu preciso tirar a minha trave. É isso que Jesus está ensinando. É que para que eu corrija, é preciso me corrigir. Não quer dizer que eu sou perfeito. Significa que eu tenho que me aperfeiçoar, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que tirar as coisas que estão cobrindo os meus olhos, para que eu possa ver melhor o do irmão. E aqui eu quero, já terminando, abra sua Bíblia. Queridos, eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria muito que você participasse desse culto respondendo. Existe algum versículo na Bíblia em contradição com o outro? Não é? Então, se parecer que está em contradição, é porque nós entendemos errado algum deles. Concordam comigo? Então vocês entenderam Mateus 7,1 de forma equivocada, porque não existe nenhum versículo na Bíblia em contradição com o outro. João capítulo 7, versículo de número 24. É Jesus falando, por favor. O mesmo Jesus que falou em Mateus capítulo 7, versículo 1. Ou então você vai ter que admitir que existem textos que são mais autoridade do que outros textos. E deve ser mais ou menos assim o critério. Os que me agradam são autoridade. Os que não me agradam não são autoridade. Só pode ser assim, porque
Porque de outra forma, a Bíblia só pode ser entendida de uma forma em que todos os textos estão em harmonia. E se não estão em harmonia, você entendeu errado. João 7:24. João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, e sim, ou seja, julgue. Olha só, está escrito na sua Bíblia, na minha também. Não julgueis segundo a aparência, e sim, então julgue pela reta justiça. É para julgar ou não é para julgar? Aquele versículozinho, da forma que você entendeu, que você fez um jargão, pegue ele, tire da sua coleção de decorados e jogue fora, porque ele tem um outro entendimento que não é esse que foi feito de jargão. Compreendeu isso aqui? Ou não compreendeu? Glória. Porque o texto de João está dizendo outra coisa. Ele não está dizendo não julgueis, ele está dizendo julgue, mas com a reta justiça. E o que é reto? Reto aqui no original é corte único. Não pode privilegiar alguém em detrimento do outro. Então vamos tentar esclarecer o que a Bíblia está dizendo e nós devemos julgar. Eu vou explicar. Com reta justiça e não pela aparência, ou não segundo a familiaridade, ou não segundo a amizade, julgueis pela reta justiça. Se alguém entrar na sua casa e levar os seus móveis, o seu botijão de gás, você quer que ele seja preso? Sim? Certo, eu acho justo. Se seu filho entrar na casa de alguém e roubar as coisas de alguém, e roubar o botijão de gás, você também quer que ele seja preso? Então isso é reta justiça. Agora, se eu julgo o filho do outro de uma forma e o meu filho de outra, então eu não sou justo e eu preciso julgar segundo a reta justiça. Aleluia. Provérbios 31:9. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Não é bom isso aqui? Amém. Olha só. Vamos lá colocar isso aqui dentro da justiça de Deus? O que acontece? Olhe para mim, por favor, você vai entender e a gente termina aqui agora. Quando alguém comete um crime e ele tem um melhor advogado a favor dele, é possível que a pena dele seja abrandada. Concordam comigo? Sim. Isso não é justiça, porque o pobre não pode contratar o melhor advogado. E se eu sou o juiz da causa, das duas causas, do filho rico e do filho do pobre, reta justiça. Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz em Provérbios, eu não sei o texto agora, não anotei. 2 pesos e 2 medidas são abominação ao Senhor. Queridos irmãos, é tempo do povo de Deus se alertar, se livrar dos jargões e compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Chega de jargões, queridos. Chega dessas palavras que são repetidas e elas aprisionam a nossa mente. A gente não consegue pensar porque estamos bloqueados pelos jargões. E as pessoas vêm e contam qualquer mentira e depois eles soltam o jargão, está tudo autorizado, está tudo certo. Não julgueis. É tempo de um despertamento para nossas igrejas. Jargões, não. Verdade, sim.
Aleluia. E como é que o povo de Deus deve se comportar? Quando você ouvir uma mensagem como essa, não fique travado naquilo que você aprendeu no passado. Permita o Espírito de Deus abrir a sua mente. Aleluia. Ah, mas o meu pastor que eu tive lá 10 anos atrás. Meu irmão, eu não estou falando do seu pastor, eu estou falando da verdade de Deus. Querido, mas eu aprendi no curso de teologia. Problema seu e no curso de teologia. Eu não sei quanto você pagou pelo curso. Jogue tudo fora que você aprendeu lá, porque você aprendeu errado. Não é porque é um texto da Bíblia que nós devemos admiti-lo sem primeiro examinar. Só porque alguém repete, e aquilo parece que é uma verdade. Não julgueis. Outro dia eu estava numa fila, eu estou terminando. Eu estava numa fila e estavam todos conversando sobre aquela história da mulher adúltera. E todos eles achando bonita a história. Ninguém era cristão, mas todos conheciam a história, porque a história da mulher adúltera é ótima, né? Por que ela é ótima? Porque a mulher estava em prostituição, seria apedrejada e Jesus perdoou. Mas espere um pouco. Jesus perdoou, mas não disse continue levando a mesma vida. Você entende a diferença? Mas para aquelas pessoas que estavam na fila eu posso continuar fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque você viu o que Jesus fez com aquela mulher? Mas qual é a verdade? Por que Jesus disse aquele que não tem pecado atire a primeira pedra? Eu quero que você entenda o que está escrito. Está escrito assim: aquela mulher foi pega no ato do adultério. Para alguém ser pego no ato do adultério, tem que ter um parceiro. Quantos concordam comigo? Mas a lei dizia que os que forem pegos em adultério devem morrer o homem e a mulher. Cadê o homem para ser apedrejado? Como é que eles flagaram aquela mulher no ato do adultério e só levaram para o apedrejamento com a mulher? Você está entendendo que não tem reta justiça? Que esses jargões que a gente usa não servem para nada? Porque a verdade, Jesus, som dos corações, aquele homem podia estar ali naquela multidão. Vamos ficar de pé, queridos.